Vamos falar sobre desenvolvimento de software Agile na perspectiva do Product Owner. Esta é a Pat. Ela é um Product Owner. Ela tem a visão do produto pelo qual está verdadeiramente empenhada. Ela ainda não sabe o que o produto vai fazer, mas sabe a razão pelo qual estamos a construir o produto, qual é o problema que este vai resolver e para quem. Ela não para de falar sobre ele o tempo todo. Estes são os stakeholders, aqueles que vão utilizar, dar suporte, influenciar e ser influenciados pelo software quando estiver a ser desenvolvido. A visão da Pat é que estas pessoas vão gostar do nosso software e usá-lo o tempo todo. As necessidades dos stakeholders são expressas através das user stories. Por exemplo, um software de reservas numa companhia aérea, essa seria uma user story. As user stories, geralmente, respondem a uma característica ou uma necessidade de utilização. Os stakeholders têm muitas ideias. A Pat ajuda-os a dividi-las em diferentes user stories. Agora, alguém precisa de construir o software. Aqui estão eles, a equipa de desenvolvimento. Uma vez que são uma equipa Agile, não trabalham apenas por uma entrega no final. Em vez disso, produzem as user stories com frequência e rapidez. Eles geralmente produzem 4 a 6 user stories por semana, então essa é a sua capacidade. É fácil de medir. Basta contar o número de histórias entregues por semana. Algumas user stories são grandes, então contam como 2. Algumas são pequenas e contam como metade. Mas, em resumo, entregam até 4 a 6 user stories por semana em produção. Para manter esse ritmo e não ficar sobrecarregados por testes de regressão manual, a equipa investe fortemente em otimização e com integração contínua. Cada user story, ao nível da funcionalidade, possui testes de aceitação automáticos, e a maioria das user stories possui testes unitários automáticos ao nível da story. O problema é que aqui estão um conjunto de stakeholders que pedem todo o tipo de coisas. Estes certamente não vão limitar-se apenas a 4 a 6 ideias por semana, mas têm muitas ideias e muitas vontades. Todas as vezes que nós entregamos algo a funcionar, eles vão ter ainda mais ideias e, por isso, vão pedir ainda mais coisas. Então o que acontece se tentarmos fazer tudo o que eles pedem? Não concluímos nada. Suponha que a equipa começa a trabalhar em 10 novas user stories por semana. Se a entrada é 10 e a saída é 4 a 6, a equipa vai ficar subcarregada em trabalho. Isto vai prejudicar a sua performance através de multitasking, desmotivação e, finalmente, menor produção e menor qualidade. É uma situação onde ninguém ganha. Todos perdem. É como tentar empurrar mais papel para uma impressora para fazê-la imprimir mais depressa. Ou empurrar mais carros para um sistema rodoviário completamente cheio. Não funciona. Apenas faz as coisas empenar. É uma lei básica do universo. Se a entrada for maior que a saída, inevitavelmente obtém-se superlotação ou perdas. A forma como a framework Scrum e a metodologia Extreme Programming evita este problema é chamada de Yesterday's Weather. A equipe diz, bem, nas últimas semanas terminámos 4 a 6 user stories por semana. Então quais as user stories que temos construir esta semana? O trabalho do PO é descobrir todas as user stories possíveis em todo o seu Value Stream Mapping, quais as 4 a 6 user stories que devemos entregar de seguida. No método Kanban, a solução é limitar o trabalho em progresso. Suponha que a equipe decide que 5 é o número ótimo de user stories a serem trabalhadas em simultâneo, apenas o suficiente para manter todos ocupados sem causar pressão. Então eles decidem que 5 é o máximo número de user stories a trabalhar em simultâneo. Sempre que termina uma nova user story, podem buscar outra, assegurando-se que nunca fazer mais do limite acordado, neste caso, 5 user stories. Ambas as abordagens funcionam bem. E eles permitirão criar uma lista de trabalho a realizar pela equipa, que em Scrum se chama Product Backlog. Esta lista precisa ser gerida. Se os stakeholders continuarem a pedir 10 novas user stories todas as semanas, as equipas a entregarem 4 a 6, então esta lista vai cada vez ficar maior. Rapidamente, vamos ter uma lista de pedidos com 6 meses no seu backlog. Isso significa, em média, que cada história que a equipa entrega é algo que já alguém pediu há 6 meses. Qual é a agilidade disto? Existe apenas uma maneira de impedir que se perca o controle desta lista. Essa palavra é não. É a palavra mais importante para um Product Owner. E a Pat pratica-o todos os dias frente ao espelho. Dizer sim a uma nova solicitação de funcionalidade é fácil. O trabalho mais importante para o Product Owner é decidir o que não construir e assumir as consequências dessa decisão. O Product Owner decide o que está a acontecer e o que acontece mais tarde. E também decide a prioridade, o que construímos agora e o que construímos mais tarde. Este é um trabalho difícil e precisa ser feito em colaboração com a equipa e os stakeholders. Para poder priorizar, o Product Owner deve ter ideia do valor do negócio de cada user story, bem como o seu esforço. Algumas user stories são criticamente importantes, outras são apenas características, logo algo como um bónus. Algumas user stories levam apenas algumas horas para construir, outras levam meses. Adivinhe qual é a correlação entre o valor para o negócio da história e o esforço da mesma história? Isso mesmo, nenhum. Maior não significa melhor. Pense em qualquer software que tenha utilizado e acredito que pode identificar pelo menos um software que realmente simples e que é muito importante que você usa todos os dias. Após também, pode pensar pelo menos num software enorme, complicado, que é totalmente sem utilidade. Valor e esforço é o que ajuda a Pat a priorizar de forma inteligente.
Estas duas user stories têm aproximadamente o mesmo valor para o negócio, mas de tamanho diferente. Então, primeiro esta, e por aí adiante. Mas espera um momento. Como é que ela sabe o valor para o negócio de uma user story? Como é que sabe o esforço? Bom, aqui estão as más notícias. Ela não sabe. É um jogo de adivinha. E é um jogo em que todos estão envolvidos. A Pat tem de conversar com os stakeholders para descobrir o que mais valorizam. E continuar a conversar com a equipa para descobrir o que acham sobre o que é grande ou pequeno, em termos de esforço de implementação. Estas são medidas relativas, não números absolutos. Eu desconheço o peso desta maçã ou daquele morango, mas tenho certeza que a maçã pesa pelo menos 5 vezes mais do que o morango. Para mim, o morango sabe melhor. E isso é tudo o que a Pat precisa de saber para priorizar o Product Backlog. Esta é a forma correta de o fazer. No início do novo projeto, as estimativas não são boas. Mas não se preocupe, o maior valor são as conversas e não a realidade das estimativas. Cada vez que a equipa entrega algo aos utilizadores, aprendemos qualquer coisa e melhoramos. Refinamos o valor para o negócio e o seu esforço. É por isso que priorizamos e estimamos continuamente. Tentar conseguir tudo bem desde o início é muito difícil, porque sabemos o mínimo. O feedback é o nosso melhor amigo. A priorização ainda não é suficiente. A fim de entregar rápido e com frequência, precisamos dividir as user stories em pedaços mais pequenos, de preferência apenas com alguns dias de trabalho por user story. Queremos trabalhar primeiro nas user stories mais pequenas e de maior valor para o negócio, com menor esforço, e as maiores user stories vão depois. Ao fazer esta desagregação de forma clara, podemos tirar proveito dos nossos conhecimentos sobre o produto e as necessidades do utilizador. Bom, tudo isto que eu tenho estado a falar, estimar o valor e o tamanho das user stories, priorizar, dividir, tudo isto é geralmente chamado de Backlog Refinement. A PED promove uma reunião sobre Backlog Refinement todas as quartas-feiras das 11 às 12. Geralmente todos estão presentes e às vezes alguns dos stakeholders também. A agenda varia. Às vezes o foco está no esforço, outras na divisão das user stories e às vezes no critério de aceitação de cada funcionalidade. Espero que esteja a entender o principal propósito deste tema até agora. Comunicação. O trabalho do PO é principalmente sobre a comunicação. Quando perguntamos aos POs experientes o que é preciso para ter sucesso, eles geralmente enfatizam a paixão e a comunicação. Não é coincidência que o primeiro valor do Agile Manifesto seja indivíduos e interações em vez de processos e ferramentas. Assim, o trabalho do Product Owner não é fazer perder tempo com user stories. Isso é chato e ineficaz. Pat, em vez disso, garante que todos entendam a visão, que a equipa está em contacto direto com os stakeholders e que há um ciclo muito pequeno de feedback em termos de entregas frequentes para os verdadeiros utilizadores do nosso software. Desta forma, a equipa aprende e tem autonomia para tomar decisões. Então a Pat concentra-se no software e desenvolvimento. Há inúmeros compromissos que precisam de ser feitos por Pat e pela equipa. Vejamos alguns. Em primeiro lugar, há compromissos entre diferentes tipos de valor. No início de um projeto, a incerteza e o risco são nossos inimigos. Existe o risco para o negócio? Estamos a construir o que é certo? Existe o risco da equipa? Será que conseguimos construir o que queremos? Existe riscos técnicos. Funcionará na plataforma e queremos executá-lo? Será possível escalar? E há o risco no custo e no tempo. Podemos terminar o produto num período de tempo razoável, por um valor aceitável de custo? O conhecimento é o oposto do risco. Então, quando a incerteza é elevada, o nosso foco é a aquisição de conhecimento. Concentramos em coisas como protótipos de interface, de utilizador, spike user stories ou outras experiências. Não é muito emocionante para os clientes, mas ainda assim é bastante valioso porque estamos a tentar reduzir o risco investigando. Numa perspectiva de valor para o cliente, a curva parece com isto no início. À medida que a incerteza é reduzida, focamos cada vez mais no valor para o cliente. Sabemos o que vamos construir e como. Então vamos lá. E ao fazer as user stories de maior valor primeiro, obtemos esta agradável curva de valor mais íngreme. E então, gradualmente, a curva de valor começa a estabilizar. Nós construímos as coisas mais importantes, agora estamos a adicionar funcionalidades extra, é o topping dos lados. Este é um lugar agradável para estar, porque em qualquer momento a Pat e a equipa podem decidir terminar e passar para outro projeto mais importante ou iniciar novas funcionalidades dentro do mesmo produto. Isto é a agilidade do negócio. Então, quando falo sobre valor aqui, quero dizer que o valor do conhecimento mais o valor do cliente é o que nós precisamos continuar a encontrar para um compromisso entre estes dois. Outra decisão é o de pensar a curto prazo versus pensar a longo prazo. O que devemos construir já? Devemos resolver primeiro os bugs ou criar novas funcionalidades que vão fazer os utilizadores vibrar? Ou fazer um upgrade ao sistema que permite o desenvolvimento mais rápido no futuro? Precisamos equilibrar continuamente entre o trabalho reativo e o trabalho proativo. Ou seja, decidir se apagamos fogos ou os prevenimos. Isto está relacionado com outro compromisso. Devemos nos concentrar em construir as coisas certas, de forma correta, ou construí-lo de forma rápida. Idealmente queremos os três, mas é difícil encontrar o equilíbrio. Suponham que estamos aqui, a tentar construir o produto perfeito com a arquitetura perfeita. Se passarmos muito tempo a tentar obter a perfeição, podemos perder a janela de mercado ou enfrentar problemas de liquidez. Suponham que estamos aqui, apressamos a transformar um protótipo num produto viável. Perfeito a curto prazo,
Talvez, mas no longo prazo, estaremos cheios de problemas técnicos e a nossa velocidade vai se reduzir a quase zero. Suponha que estivemos a construir uma bela casa de férias em tempo recorde. Infelizmente, os utilizadores não precisam de uma casa de férias, mas sim de uma autocaravana. Há aqui uma tensão saudável entre os diferentes papéis no Scrum. Os Product Owners tendem a concentrar-se em escolher bem as User Stories, ou as Features. As equipas tendem a encontrar-se em construir bem, e os Scrum Masters, ou Agile Coach, tendem a concentrar-se em melhorar o feedback loop, a performance da equipa. Vale a pena enfatizar a velocidade. Um feedback curto é possível acelerar a aprendizagem, para que se aprenda rapidamente o que está certo e como construir corretamente. No entanto, as três perspectivas são importantes, por isso continuamos a tentar encontrar o equilíbrio. Finalmente, há o compromisso entre o desenvolvimento de novos produtos e a melhoria do produto existente. O Product Backlog é um termo confuso, porque implica que existe apenas um produto. O projeto também é um termo confuso, porque implica que o desenvolvimento de produto termina. Um produto nunca está realmente terminado. Há sempre manutenção e melhorias a serem feitas até ao final do ciclo de vida e até que este seja concluído. Então, quando uma equipa começa a desenvolver um novo produto, o que acontece ao produto anterior? Distribuir o produto de uma equipa a outra equipa é caro e arriscado. Um cenário mais comum é que a equipa continua a manter o produto antigo ao desenvolver o novo. Portanto, não é realmente um Product Backlog, é mais como um Team Backlog. Uma lista de coisas que o Product Owner quer que esta equipa construa e pode ser uma mistura de coisas para diferentes produtos. E o Product Owner precisa fazer compromissos continuamente entre ambos. De vez em quando, o stakeholder liga à Pat e diz-lhe: Pat, quando é que isto está pronto? Ou o que é que fica pronto até ao Natal? Como Product Owner, Pat é responsável pela gestão de expectativas. Ou, mais importante, gestão de expectativas realistas. Isso significa que não são mentiras. Eu sei, é difícil, mas quem disse que a Agile era fácil? Não é assim tão difícil fazer uma previsão, desde que não precise ser exato. Se medir a velocidade da equipa, ou a velocidade combinada de todas as equipas, pode desenhar um burn-up chart. O gráfico mostra o número de user stories acumuladas e entregues ao longo do tempo, ou user story points, se preferir. Veja a diferença. Esta curva mostra o trabalho produzido. Esta curva mostra o resultado. Este é o resultado, e este é o resultado que esperamos alcançar. O nosso objetivo não é produzir o máximo possível. O objetivo é alcançar o resultado desejado usando o menor trabalho possível. Stakeholders felizes. Menos é mais. Olhe para o burn-up chart e desenhe uma linha de tendência otimista e pessimista. Podemos utilizar estatísticas elegantes ou podemos desenhar visualmente. A diferença entre estas linhas está naturalmente realizada com a flutuação desta curva com base na velocidade ou na performance da equipa. Tenderá esta a estabilizar ao longo do tempo e então o nosso cone de incerteza até ficar cada vez mais reduzido. Bom, de volta às expectativas. Suponha que os stakeholders perguntam à Pat: quando é que todas estas coisas vão estar feitas? Quando é que vamos estar aqui? Essa é uma pergunta de âmbito fixo e com tempo variável. Pat utiliza as duas linhas de tendência para responder, provavelmente algures entre abril e meados de maio. Suponha que os stakeholders perguntam à Pat: quanto é que vai estar feito no Natal? Essa é uma questão de tempo fixo e âmbito variável. As linhas de tendência dizem-nos: nós provavelmente fazemos isto tudo, alguns destes e nenhum destes. Suponha que os stakeholders perguntam: podemos ter estas funcionalidades pelo Natal? Essa é uma pergunta de tempo e âmbito fixo. Olhando para as linhas de tendência, Pat diz: não, desculpe, mas isso não vai acontecer. Acrescido de: aqui é tudo o que podemos entregar pelo Natal. Ou, este é o tempo extra que precisamos. Geralmente é melhor reduzir o âmbito do que prolongar o tempo, porque se reduzir o âmbito primeiro, ainda temos a opção de estender o tempo e depois adicionar o restante das user stories. Vice-versa não funciona, porque, infelizmente, não podemos fazer o relógio andar para trás. O tempo é bastante irritante desta maneira, não é? Pat torna a escolha mais fácil dizendo: podemos entregar algumas coisas destas nesta altura e o resto mais tarde. Ou, não podemos entregar nada aqui e o resto mais tarde. O que é que prefere? Os cálculos são fáceis de fazer, então a Pat atualiza o forecast em cada semana. O importante aqui é que a Pat utiliza dados empíricos para criar o forecast, em vez de ilusões, e ela está a ser realista sobre a incerteza. E eu disse que não valia a pena mentir, certo? Esta é uma forma muito honesta de comunicar com os stakeholders e eles geralmente apreciam muito isso. Se a sua organização não gosta de verdade e de honestidade, visibilidade e transparência, então muito provavelmente também não vai gostar da Agile. No entanto, um aviso. Se a equipa estiver a acumular muitos problemas técnicos e se não estiverem a escrever primeiro os testes e não melhorar continuamente a arquitetura, então eles vão ficar cada vez mais lentos ao longo do tempo e a curva do burn chart irá ficar flat. Isso torna quase impossível estimar com base na performance. Assim, a equipa é responsável por manter um ritmo sustentável e a Pat evita pressioná-los para não cometerem erros. E se tivermos um grande projeto com várias equipas? Em vez de uma equipa com 5 pessoas, podemos ter 3 equipas. E podemos ter vários Product Owners, cada um com o seu backlog para uma parte diferente do produto. Em geral, a abordagem é essencialmente a mesma. Ainda vamos precisar de gerir capacidade, precisamos de comunicar com os stakeholders,
precisamos do Product Owner que possa dizer não. E ainda precisamos do Backlog Refinement. A velocidade é a soma de todos os resultados e pode ser usada para forecast. Ou ter um forecast separado para equipa, se isso fizer mais sentido. Num cenário de várias equipas, no entanto, os Product Owners têm uma responsabilidade adicional: conversar uns com os outros. Devemos organizar as equipas e backlogs para minimizar as dependências, se for possível. Mas vão sempre existir algumas, que não podemos eliminar. Portanto, deve haver sempre algum tipo de alinhamento entre os Product Owners para que seja possível construir as coisas de forma sensata e evitar suboptimização. Em projetos de grande envergadura, isso geralmente requer algum tipo de Product Owner dos Product Owners, para os manter sincronizados. Ok, é isto. Há já a Product Owner em resumo. Espero que tenham gostado desta versão adaptada e autorizada pelo Henry. E o meu nome é Hugo Lourenço.